Vamos agora ao vivo ouvir Alexandre Silveira, que está falando neste momento aí sobre a PEC Fura-Teto. Ele que é o relator, senador relator da proposta. Em 2023. Então, ou seja, nós não estamos saindo daquilo que foi o governo Bolsonaro em 2022. Nós estamos simples, se ele tivesse ganhado a eleição, ele teria que fazer a mesma coisa, ou então teria que passar o aperto que está passando agora no final do ano, cortando recursos de institutos federais, universidades federais, recursos de custeio, e ainda assim precisando de achar soluções, porque não consegue fechar as contas públicas. E qual é o prazo desse arcabouço fiscal que o governo teria que apresentar? Eu coloquei o exercício de 2023 como prazo para que eu tenho todas as indicações do governo que no primeiro semestre do ano que vem será apresentado ao Congresso Nacional esse novo arcabouço fiscal. Mas eu preferi ser prudente e colocar o exercício de 2023 como prazo máximo que o governo apresente todo o arcabouço fiscal para que nós possamos aí sim termos um novo parâmetro de uma política econômica progressista. Mas pode votar depois, né? A apresentação pode ser até 2023, mas pode se votar em 2024. Pode se votar em 2024. Eu acredito que há um grande esforço já da equipe de transição, já há um trabalho em curso de discussão e um processo que vai amadurecer ao longo do primeiro trimestre, que será fundamental para dar segurança a um crescimento sustentável, mas que o Brasil se prepare, porque uma coisa que eu vejo nos olhos do presidente Lula, inclusive quando se emociona falando, é de que é necessário voltar com o processo de reinvestimento público. Você comentou, senador. Mas fará isso com toda a responsabilidade, tenho absoluta convicção. Fica a questão das receitas extraordinárias. Mantive, é uma discussão que nós vamos fazer, são recursos oriundos de ampliação de receita com uma trava no limite de 2021, e eu quero demonstrar que qualquer um dos senadores, qualquer um dos deputados federais, qualquer brasileiro que usa as estradas brasileiras, as ferrovias, que tem consciência que o déficit habitacional é absurdo no Brasil, não aconteceu sequer um novo empreendimento habitacional no Brasil nos últimos anos. Eu tenho um dado importante para passar para vocês. O ministro do Desenvolvimento Regional, onde está a Secretaria Nacional de Habitação hoje, ele licitou nos últimos 6 meses 1 bilhão e 400 milhões de reais para concluir obras inacabadas habitacionais, inclusive obras que estão se perdendo aí para o Brasil afora, e está aguardando a aprovação do orçamento para apontar a rubrica para assinar os contratos. Sem aprovação do orçamento com um valor capaz de assinar os contratos, as obras vão continuar paralisadas, obras de 2016, 2017 e 2018. O que eu quero dizer com isso? Tem 34 milhões de reais apenas na Peloa com o senador Marcelo Castro para 2023. Ou seja, se não tiver um espaço fiscal que possa, no mínimo, concluir essas obras inacabadas, nós vamos ter milhares de obras se depreciando mais, causando mais custo e onerando mais a União e gerando mais desequilíbrio social do que nós já temos no país. Senador, dá a impressão de que o Lula teve que voltar a Brasília para essa PEC sair. O que facilitou agora que o senhor está apresentando esse relatório? O Lula é um grande líder que vai ser o timoneiro da nação brasileira. Natural que a presença dele seja o fio condutor desse processo, tanto de transição, muito bem conduzido pelo vice-presidente Geraldo, mas bem como dessa relação com o Congresso, para que a gente possa avançar em questões tão importantes, mas tão complexas, como essa da PEC Transição. Senador, o senhor falou em obras paradas, tem também a questão do Congresso estar negociando a liberação, desbloqueio de emendas de relator, do orçamento secreto ainda esse ano. Tem algum dispositivo sobre isso no seu relatório para liberar esse dinheiro parado, inclusive porque tem muita obra parada por conta dessas emendas que não são pagas? Eu não tive nenhuma participação nessas negociações sobre aquele que chamam de orçamento secreto, eu chamo de emenda de relator.
o que tem no relatório, na verdade, para se discutir na CCJ, eu quero fazê-lo agora, se me permitirem, valores para fechar o exercício desse ano, que há um déficit para poder, como eu disse, mesmo com todos os cortes implementados pelos ministérios, por determinação do Ministério da Economia, ainda esse governo não tem números para fechar o país do ponto de vista fiscal. E isso é muito sério. Se o governo, com todos esses cortes... Olha, eu fui outro dia num Instituto Federal, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. O rio Jequitinhonha passando do outro lado da rodovia e eu com os alunos do lado de cá, olhando a água passar e os alunos sem água para beber e nem para tomar banho, porque o equipamento, a mini estação de tratamento desse Instituto Federal estava com a luz cortada por falta de pagamento da conta. E os meninos estavam tendo que andar 14 quilômetros para poder tomar banho. Então são coisas inadmissíveis num país com a potencialidade que nós temos no Brasil. Nós temos que sentar na mesa, discutir caminhos, buscar com serenidade o equilíbrio entre manter a responsabilidade com as contas públicas, mas não podemos deixar de avançar na questão dos investimentos públicos como indutor do desenvolvimento nacional. Esse é um espírito que nós todos brasileiros que usamos serviços públicos, principalmente os mais vulneráveis, tem completa e total consciência, e nós temos que saber que nós estamos aqui fazendo esse debate, mas tem 215 milhões de brasileiros lá fora que não estão sequer acompanhando isso, mas que precisam muito das decisões tomadas aqui. E eu espero que a sensibilidade dessas duas casas possam permitir que o presidente Lula possa dar um salto de qualidade na vida de todos os brasileiros, mas em especial dos brasileiros que mais precisam do poder público. Senador, o senhor vai ser ministro? O senhor vai ser ministro do governo Lula? Última pergunta, essa é muito simples. Bom, você acompanhou aí o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, que é o relator da PEC no Senado, né? E também na Comissão de Constituição e Justiça. E ele falou aí sobre as obras inacabadas no Brasil, sobre a importância da presença de Lula para dar seguimento a essas obras, e também disse que não deve ser ministro aí nesse novo governo. A gente segue agora, então, com o nosso entrevistado, o professor Rodrigo Simões. Professor, a gente viu aí o relator falando da proposta, que já tem uma sinalização positiva de apoio de partidos, que somos 54 senadores, né? Um número maior do que o necessário para aprovação aí na Casa Alta, né? Exato. E, então, assim, é um número maior. E só voltando um ponto antes, Cláudia, que o Diogo ele perguntou se não estava muito em cima, tá? De correr com essa aprovação da PEC, tá? Então, assim, eu quero poder comentar aqui que é o seguinte: isso é para poder justificar as promessas de campanha. Então, se o governo eleito tivesse deixado para poder propor ou votar uma PEC dessa magnitude, desse assunto, no ano que vem, eu acredito que seria mais difícil. Então, o que o governo eleito ele pretende? Ele pretende iniciar o ano, entre aspas, já com um bom início, tá? Frente a essa proposta. Então, ele está usando todo o seu capital, toda a sua articulação, já para aprovar nesse ano, porque não só no governo Lula que foi eleito, mas também no governo Bolsonaro, todo esse valor desses benefícios não estavam no orçamento, precisariam ser voltados. Então, assim, se o governo eleito fosse o Bolsonaro, esse valor total dos R$150 a mais por criança, enfim, teria que ser votado o ano que vem. Então, o que o governo eleito ele entendeu e viu que poderia ser uma boa atitude para ele? Era começar a votar ainda esse ano antes do recesso, tá? Buscar correr com essas aprovações e assim entrar com um bom marketing político já no início de janeiro, falando, olha, já começamos o governo, já começamos o ano cumprindo o que prometemos. Então, essa é a campanha, essa é a parte dos políticos do governo do PT e também para mostrar diante da sociedade que já começou o ano cumprindo o que prometeu. Professor, dá para usar o placar aí dessa votação para saber o quão confortável está para Lula governar aí no ano que vem? Olha, se eu puder te responder quanto
quão confortável, isso hoje o Lula ele ainda não, o PT como um todo ele ainda não se sente confortável, tá? Por quê? Porque ele ainda tem uma boa bancada para poder negociar, bancada de senadores, dos deputados, tem também a questão dos ministérios, que ele está querendo pegar também as principais pastas, tá? Então, eu acredito que o governo do PT, durante o ano de 2023, será um ano onde ele irá buscar fazer mais alianças, buscar convencer ali os políticos dos outros partidos e tentar convencer através das ideias e das estratégias políticas, buscar construir todas as suas alianças para que o seu governo consiga deslanchar ali aproximadamente a partir de 2024, tá? Mas hoje, falar que o governo do PT está 100% confortável em governar o país, não, porque ele ainda não tem todas as alianças e ainda não tem a maior base de apoio, tá? Então, por isso que o Lula está lá em Brasília, foi a pedido do próprio partido, para que ele estivesse presente, principalmente durante o desenrolar dessa votação dessa PEC.